Alguns domingos nós já estamos estudando o livro de Atos. Nós finalizamos o capítulo 14, onde Paulo e Barnabé retornam para a igreja, retornam para a casa, terminando assim a primeira viagem missionária, contando tudo o que eles viveram, tudo o que eles viram, contando da parte do Senhor, as conversões e tudo o que aconteceu. E logo findando o capítulo 14, inicia o capítulo 15, onde chega a notícia à igreja, onde alguns homens judaizantes, onde alguns estavam tentando perverter o evangelho, estavam adicionando mais alguma coisa na sã doutrina, exigindo a circuncisão, exigindo o cumprimento da lei, juntamente com o evangelho de Jesus, para ser igreja. E nós vemos então o primeiro concílio da igreja sendo convocado, concílio de Jerusalém. E hoje nós vamos ler uma porção mais da palavra do Senhor no capítulo 15, agora a partir do versículo 6, nós leremos até o versículo 21, palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 15, nós leremos a partir do versículo 6 até o versículo 21. Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 6, nos diz assim: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto a palavra dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em nada cidade, desde tempos antigos, o que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Nós estamos aqui já vendo há um tempo o agir do Senhor e o quanto a igreja estava sendo atacada de fora para dentro. O quanto muitas vezes os discípulos de Jesus precisavam sair às pressas da cidade, ou saíam apedrejados, ou como eram dados como mortos, porque tamanha foi a surra, tamanho foi o apedrejamento, que foi jogado como um morto. Mas o Senhor não permitiu que nenhum deles perdesse a vida, embora alguns dos discípulos ainda assim perderam a vida, mas viram os céus abertos, porque estavam cheios do Espírito Santo, porque estavam cumprindo a vontade do Pai, estavam propagando o Evangelho, cumprindo o ID de Jesus. Mas este momento da igreja é um momento diferente, é um momento onde o problema não estava de fora para dentro, mas era de dentro para fora. Alguns irmãos que estavam tentando adicionar alguma coisa ao Evangelho, estavam tentando corromper aquilo que era santo, aquilo que o Senhor Jesus os deu como preciosidade, os ensinou para que propagassem, para que saíssem e pregassem a toda criatura. E o Senhor dá sabedoria aos discípulos para que eles pudessem contornar aquela situação. E nós vemos assim a suficiência de Jesus para a igreja e missão. A suficiência de Jesus para a igreja e a missão.
E entendendo isso, buscando entender um pouco mais desse sermão que eu proponho essa noite, a suficiência de Jesus para a igreja e a missão, aponta, em primeiro lugar, o peso da lei. Aqueles homens viviam uma religiosidade morta. Eles viviam somente um dia após o outro, cumprindo uma série de regras para que fossem aceitos. Alguns apenas demonstravam que viviam, mas o seu coração estava longe do Senhor, a ponto de Jesus os chamar de raça de víboras, de hipócritas, daqueles que não conheciam o Senhor verdadeiramente, aqueles que viviam de forma diferente do que era falado. E aí essas velhas práticas estavam tentando entrar na igreja. Eles estavam tirando a suficiência do sacrifício de Jesus. Estavam tentando tirar a glória do Senhor, tentando colocar em usos e costumes aquilo que era santo, a fé que é dada como um dom de Deus a todo aquele que crê no Senhor Jesus. E percebam, queridos, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, não é diferente disso. Quantas pessoas buscam viver por usos e costumes? Quantas pessoas buscam viver o rigor da lei? Quantas pessoas vivem uma lista do que pode fazer ou não pode, do que o crente é e o que o crente não é, sendo que nós somos convidados a viver a totalidade do Evangelho, viver totalmente para a glória de Deus. Perceba que o que estava acontecendo naquele momento não era diferente do que nós vemos hoje. John Stott, comentando esse texto, diz que a convocação de um concílio se faz muito necessária se o seu propósito é esclarecer alguma doutrina, e era o que estava sendo tratado aqui. Alguns concílios durante a história da igreja foi levantado, e entre um deles foi para tentar entender ou contar quantos anjos teriam a capacidade de dançar ou ficar sobre a cabeça de um alfinete. Percebo que muitas loucuras aconteceram, mas o que estava acontecendo aqui era algo muito sério, porque estava sendo adicionado ou tentando adicionar alguma coisa à doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Jesus. Quando nós olhamos no início do livro de Atos, eles viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações. A igreja estava aprendendo, a igreja estava sendo edificada e a igreja estava avançando, mas precisou parar um pouquinho no avanço para voltar para o trilho, para entender a vontade de Deus a partir de Jesus e não a partir de usos e costumes. Algo semelhante como aconteceu no século XVI, quando é dada a Reforma Protestante, onde nós celebramos quando tudo voltou para o trilho, então a palavra volta a ser o centro, não é um livro da igreja, mas é a palavra de Deus. O pecado do homem tem dificuldade de olhar a grandeza do Senhor. Os olhos ofuscados pelo pecado, pelo poder, tendem a tirar o brilho da vontade de Deus e voltar para o próprio homem, para cumprir uma lista do que pode fazer ou que não pode fazer, ao invés de viver para a glória de Deus. E eles estavam aqui tentando fazer isso, e o peso da lei tentando ser colocado sobre os ombros daqueles irmãos. A religiosidade estava tentando tomar o lugar da graça, mas o Senhor estava cuidando da sua igreja. Então prontamente os discípulos dele ouvem aquela heresia, ouvem aquilo que estava contra os seus ensinamentos e voltam e chamam aquele concílio para tratar daquele assunto muito importante, para que a igreja continuasse saudavelmente caminhando e prosperando, e que mais pessoas conhecessem o Evangelho do Senhor. Essa mesa que nos está proposta hoje, a mesa da Santa Ceia, a mesa da reconciliação, ela é exclusivamente a partir do sacrifício de Jesus, onde o próprio Deus, Ele envia o seu Filho, e Jesus, cumprindo todo o rigor da lei, que nós não conseguimos de maneira nenhuma, que nenhum homem conseguiu, Ele cumpriu de maneira santa, nenhum pecado se pôde encontrar nele, mas Ele foi sacrificado como um cordeiro santo, para que o seu sangue fosse derramado a favor de nós. E nós crendo na suficiência de Jesus, e nós cremos que o Senhor morreu por nós, que o Senhor morreu por mim, que o Senhor morreu pela minha família, que o Senhor morreu pelo meu filho, que o Senhor morreu por todos aqueles que creem em Jesus. É o centro do Evangelho, porque é a partir da obra de Jesus, então, que essas pessoas recebem a fé, e essas pessoas conseguem crer em Jesus e confessar que Jesus é Senhor e Salvador. Mas quando isso é colocado de lado, quando alguma regrinha é tentado colocar imposta, quando um uso e costume é colocado à frente da fé, isso aí é negar a suficiência de Jesus. E é um perigo que nós também corremos,
mesmo crendo no Senhor, mesmo vivendo na palavra, buscando, ouvindo bons sermões, lendo a palavra, algumas vezes nós corremos o risco de colocar mais alguma coisa com Jesus, e isso acaba se tornando um uso e costume. Eu já vi pessoas dizer assim: eu preciso voltar para a igreja, ou preciso ir mais na igreja, porque senão Deus vai parar de me abençoar. Eu preciso ir para a igreja, porque se Jesus voltasse bem agora, eu não ia para o céu. Está colocando a suficiência em si, está colocando a suficiência no seu bom comportamento de estar na igreja no domingo. É claro, é muito importante estarmos aqui, trazermos as nossas famílias, e louvado seja o Senhor, porque você trouxe o seu filho, o Senhor trouxe sua filha, você veio com o seu cônjuge, veio com os seus parentes, veio com os seus amigos, veio sozinho, mas veio para a glória de Deus, mas não para receber alguma coisa em troca, reconhecendo a obra de Jesus, não pelo rigor da lei, não por um uso e costume, não porque no domingo todo mundo vai para a igreja, mas é porque o domingo é o dia do Senhor, então eu vou louvar o meu Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com a minha família, eu estarei na casa do Senhor. Eles estavam tentando, o inimigo estava tentando adicionar algo na salvação, algo na fé, e então é denunciado isso. Agora pois, versículo 10, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ele está ali exortando: por que vocês estão fazendo isso? Pedro está sendo duro com eles. Nem vocês não vivem o que vocês estão falando, por que vocês querem fazer isso? Vamos viver pela graça do Senhor, vamos buscar e ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que é maior de extraordinário, que é o favor imerecido, que é o próprio Deus castigando o seu Filho como maldito, para que nós pudéssemos ser benditos na presença do Senhor novamente. A obra que depende toda e totalmente do Senhor, Ele resolve, Ele promete, já em Gênesis 3,15, Ele promete enviar o Messias. Nos textos que nós lemos hoje, no profeta Isaías, nós vimos todo o cuidado e a anunciação do próprio Deus, do Messias que viria para restaurar Israel, do mesmo Deus que também falou: eu vou restaurar Israel e os gentios, eu vou restaurar a sua família, eu vou cuidar de você, independentemente se você me ama, porque eu te amei primeiro, então eu vou matar o meu filho, eu vou sacrificar ele, porque eu amo você de uma maneira extraordinária. E então nós reconhecemos isso, e vivemos para a glória do Senhor. Não temos um uso e costume, não temos regras, é por isso que nós não precisamos circuncidar, é por isso que nós batizamos os nossos filhos, porque a nova aliança no Cordeiro. É por isso que nós estamos aqui hoje, esta noite, ouvindo da palavra do Senhor, cantando músicas lindas ao Senhor, lendo a palavra ao Senhor, orando, confiando as nossas orações ao Senhor, porque Ele fez e não pelo rigor da lei. Nós estamos aqui para glorificar o nome santo do nosso Deus. Jesus anuncia que o seu fardo é leve, e eles estavam tentando colocar um fardo pesado sobre eles, e Pedro está chamando a atenção, e sim, o Senhor está zelando pela sua igreja. A suficiência de Jesus para a igreja e missão aponta, em segundo lugar, que nós somos salvos pela graça. Versículo 11 diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Até aqui os judeus tinham um problema de identificar um gentil como povo de Deus, porque quando o Senhor chama, o Senhor separa um povo, Ele chama e Ele bota uma marca, Ele bota mesmo a circuncisão. E então, Jesus chega trazendo um renovo, restaurando primeiro os judeus e depois os gentios, isso é fato, nós lemos na palavra, mas Ele veio para salvar a todos, aqueles que confessam, aqueles que o Pai lhe deu, que Ele prometeu que não ia perder nenhum. E Pedro está falando sobre esta maravilhosa graça. Vocês estão tentando pôr um jugo pesado sobre a igreja, que nem vocês mesmos vivem, mas nós somos salvos, é pela graça do Senhor, é pelo favor de Jesus, é porque Ele se fez pecado sem pecar, é porque o próprio Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos sermos considerados justos novamente. E Pedro, no versículo 10, ele chama a atenção: por que vocês estão tentando a Deus? Quando nega a suficiência de Jesus, quando nega a maravilhosa graça de Cristo, estão negando o poder do Senhor, estão negando a Deus, estão negando o Espírito Santo.
que é quem convence a cada pessoa. Não é a lei que convence Jesus como Salvador, é o próprio Espírito Santo. E ele está trazendo palavras duras para aqueles homens que estavam tentando negar a Cristo, embora que talvez com um bom propósito, de fazer o que sempre foi feito, de manter a tradição. Sempre foi assim e sempre será, sendo que nós somos convidados para viver e experimentar a graça que restaura a vida de um pecador, a graça que restaura aquele que estava longe do Senhor, e então ele consegue professar que quem salva é só Jesus, de uma mulher adúltera que tinha muitos parceiros e que conseguiu ser restaurada pelo poder de Jesus, de homens que eram vistos como aqueles traidores do seu povo, cobradores de impostos, a qual o Senhor foi lá, chamou para andar com ele, comeu na casa e restaurou aquelas vidas. Pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade, que o Senhor chegou e eu te salvo, você hoje estará comigo no paraíso, como foi o ladrão. Ou pessoas vivendo à margem da sociedade também, como pedintes, e o Senhor Jesus chega, eu te curo, mas antes de curar você, eu vou salvar você, seus pecados estão perdoados. Algumas vezes nós esquecemos dessa graça, nós colocamos algumas regrinhas, nós colocamos algumas maneiras, um pouquinho a mais que eu posso fazer, eu esqueço que eu só posso devolver aquilo que eu já recebi, que é pela graça, é de graça, não tenho que pagar, não tenho que devolver. Nós cantamos isso, eu nunca saberei o preço, e eu não consigo saber mesmo o quanto vale o sacrifício do meu Salvador. Mas algumas vezes nós colocamos regrinhas, nós colocamos assim, hoje no domingo não vou, mas eu prometo que daqui 2 eu vou. Quantas vezes? E sendo que não é pela meta, é adoração, é estar aqui com o coração cheio do Senhor, e o Senhor conhece os nossos corações, e Ele nos lembra sobre a sua graça, Ele nos lembra que é de graça, Ele nos lembra que a nossa família pode ser restaurada, que pode ter o tamanho do problema que for, a condição que estiver. Nós ouvimos hoje, muito bem pregado pelo reverendo Levi, o poder de restauração que o Evangelho tem na família, no casal, na sociedade. E algumas vezes nós nos prendemos às regras, nos prendemos ao peso da lei, sendo que nós somos convidados a viver pela graça, de louvar o meu Senhor por tamanho amor que Ele fez por mim. Não é porque não teve Nescau hoje, que Deus não me ama. Ele está nos ensinando que hoje não é dia de tomar Nescau, vai tomar um Toddy, ou água. Eu falo de coisas simples, mas convidando a cada um a olhar para dentro do coração, e lembrar que nós vivemos pela graça, que o Evangelho é a anunciação do próprio Cristo, que a igreja só existe por Jesus. Se Jesus não é o centro das nossas vidas, nós não vamos conseguir louvar ao Senhor. Se Jesus não é o centro da minha casa, dificilmente terá paz. Se Jesus não é o centro da minha vida, se eu não trabalho para Jesus, o meu trabalho vai ser o pior do mundo. Se Jesus não é o centro da minha adoração, eu vou estar em qualquer lugar, eu vou desanimar facilmente, porque a adoração é minha, é eu. Perceba, queridos, que nós somos lembrados da graça do Senhor, vivemos pela graça, e somente com a graça. Nossa confissão de fé nos diz que os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus, e o amam com sinceridade, procurando andar diante dEle em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça, e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca nos envergonhará. A nossa esperança é totalmente no Senhor, ou deveria ser. A nossa esperança é naquele que morreu por nós, e a mesa da Santa Ceia nos lembra disso, nos traz a paz, nos lembra da redenção, nos lembra do favor imerecido, nos lembra que eu não posso fazer nada para agradecer, eu não posso fazer nada para pagar, eu não posso fazer nada para justificar, eu só posso tomar ela como um meio de graça, lembrando do sacrifício de Jesus, lembrando do amor do Senhor por cada um de nós. Efésios 2:8, um texto muito conhecido, batido, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, nós somos convidados a lembrar da graça do Senhor Jesus,
Era assim que Pedro estava tratando aqueles homens, estava tratando aquele concílio, tratando a graça. É assim que nós devemos sermos tratados nas dificuldades que nós temos. É pela graça do Senhor Jesus, versículo 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. A suficiência de Jesus para a igreja e missão aponta, em terceiro lugar, o poder da obra de Deus. Após o parecer de Pedro, até ali estava um grande tumulto. No versículo 7 diz que havendo grande debate. Nós voltamos um pouquinho, no início do capítulo diz que tinha um grande alvoroço lá, estava acontecendo uma grande discussão. E aí então, havendo aquele grande debate, todos se calam para ouvir Pedro. E estando aquele silêncio, no versículo 12 diz, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Perceba que o tempo todo eles não estão ali preocupados em defender e combater aqueles que estavam tentando adicionar algo, quebrando o que era santo. Mas eles estavam ali lembrando da suficiência de Jesus, colocando Jesus ao centro, colocando a obra do Senhor em primeiro lugar, que é a maior função da igreja, é para a glória de Deus, é servir ao Senhor, é anunciar o Evangelho, é tratar aqueles que precisam ser tratados pelo Evangelho, pela obra do Senhor. A obra, o poder do Senhor estava sendo exaltado. Eles estavam ali contando o que o Senhor fez. E quando nós vemos Paulo e Barnabé voltando para a igreja mãe, voltando para casa no final da primeira viagem missionária, eles voltam contando o que Deus fez. Perceba como é importante nós contarmos aquilo que Deus está fazendo, o tempo todo, porque contando o que Deus faz, é mais difícil nós darmos abertura ao diabo, aquele pensamento intruso que vem para tirar a suficiência de Jesus, para tirar a minha paz quanto à salvação, quanto ao amor do meu Deus para comigo. Mas quando nós não estamos vivendo a obra do Senhor, dificilmente isso acontece. E talvez muitas tribulações nos chegam, porque nós não estamos conseguindo viver totalmente para a glória do Senhor, não estou conseguindo contar as bênçãos do Senhor. Então logo eu desanimo, eu canso, eu paro. E eles estavam tratando, eles estavam cuidando, ensinando a igreja. A preocupação daqueles apóstolos, daqueles presbíteros para o concílio era o crescimento da igreja como obra de Deus. E a partir da obra de Deus, não eram por conta deles mesmos, mas falando do poder do Senhor sobre os judeus, sobre os gentios. Eles contaram sobre os samaritanos que ouviram a palavra, eles contavam sobre os gregos, sobre os romanos, sobre todas as cidades que eles passaram, e ali plantaram igrejas, e ali eles viram pessoas sendo curadas, e eles viram pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, abandonando o seu pecado, abandonando as velhas práticas, com o coração contrito, chorando na presença do Senhor. Queridos, que extraordinário é contar bênçãos do Senhor, mas para contar as bênçãos do Senhor, tem que estar na obra do Senhor. E eles estavam contando aquilo ali com toda a intrepidez, com toda a coragem, a mesma que eles contaram diante de grandes, poderosos governantes que eles queriam que eles se calassem, mas eles estavam testemunhando da obra do Senhor. É por isso que eles estavam fugindo do rigor da lei, é por isso que eles estavam falando da graça do Senhor, porque falando da graça do Senhor, a obra do Senhor acontece. Quando você fala de Jesus para alguém, só tem duas chances: essa pessoa negar a Cristo e ser condenada, e o extraordinário, essa pessoa falar, eu quero conhecer esse Jesus que transformou a sua vida, eu quero conhecer esse Jesus que você fala com tanta alegria, eu quero conhecer esse Jesus que transforma o seu coração, que mesmo com tantos problemas, tantas dificuldades, enfermidades, tribulações, você consegue sorrir, você consegue dar um glória a Deus, sem murmurar. Eu quero viver isso, eu só reclamo todo dia. Quando nós contamos aquilo que nós estamos vivendo, nós edificamos a igreja, nós edificamos a nós mesmos, mas acima de tudo, se nós estamos fazendo é porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E um servo não faz a sua vontade, um servo ele não consegue se mandar, ele não se dirige, ele não vai para onde ele quer, um servo ele só faz a vontade do seu Senhor. E fazendo a vontade do Senhor, aqueles homens viram grandes coisas, estavam ali contando.
Lucas, ele utiliza um verbo no grego que quando o Senhor visitou aquele povo, quer dizer que uma conotação que o Senhor estava com eles, que a boa nova, que é uma ideia que Deus estava abençoando aqueles que eram amaldiçoados. O Evangelho chegou porque homens e mulheres saíram para pregar, saíram para fazer a vontade de Deus, e eles viveram grandes coisas, e agora eles estavam lá exortando aqueles que não estavam vivendo, aqueles que não saíram, que não viram as grandes coisas acontecendo, e eles estavam testemunhando aquilo que eles viram. Versículo 16, é citado o profeta, e ali é citado o profeta Amós, e ele vai lembrar que o Senhor tinha um plano para os gentios, que já tinha sido profetizado que o Senhor chegaria até eles. Então não era para embaraçar a chegada dos gentios, não era para exigir que eles fossem judeus, mas era para recebê-los como os irmãos, como o povo da fé, como os escolhidos do Senhor. E aí vem algo extraordinário. Eles contam da obra do Senhor, eles contam do agir do Senhor, e também convida a santidade e a perseverança. Versículo 20, a palavra do Senhor nos diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais focados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ele estava falando assim, antes de usos e costumes, exorta, segundo a santidade do Senhor. Ensina esse povo o temor do Senhor. Não ensina o rigor da lei, ensina o temor. O temor esse que eu tenho, então eu prego o Evangelho de Jesus. Eles estavam tratando homens que o Senhor chamou de raça de víbora, de sepulcro caiado. Mateus 23, versículo 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Palavras duras de Jesus. E o convite, queridos, é nós vivermos para a graça de Jesus, não sermos fariseus, não sermos hipócritas, não termos vida dupla, não colocarmos o peso sobre os outros e nem nós mesmos vivermos, mas a nós anunciarmos o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, sair da zona de conforto, provar de grandes coisas do Senhor, que Deus te abençoe. Na quarta-feira aqui nós estávamos ouvindo nossa irmã, e aí ela contou que tudo aquilo que ela provou do Senhor, não cabe num livro só. Que maravilha se todos nós pudéssemos chegar num tempo que nós pudéssemos contar isso. Tudo que eu vivi com o Senhor eu não posso contar. E uma pergunta que chega é: o que de extraordinário eu tenho visto? O que eu estou ensinando pessoas? Eu estou ensinando que ela precisa ir para uma igreja? Ou estou ensinando o Evangelho de Jesus, anunciando o Salvador que me resgatou, que transformou meu coração, que transformou minha família? E aí, então, ela conhecendo esse Salvador, ela vai querer ter uma comunidade de fé, porque é lá que o povo de Deus vive, é lá que o povo de Deus se sacia, é lá que o povo de Deus celebra, é lá que o povo de Deus toma da Santa Ceia, lembrando da centralidade de Jesus sobre as nossas vidas, da missão que Ele nos confiou a este mundo, a começar dentro da nossa casa, atravessar a rua e até os confins dos séculos, confins da terra, perdão. Os séculos é quando Jesus voltar, aí vai consumar mesmo. Quero encerrar lembrando um texto de João Calvino que diz: o conhecimento dos santos nunca é suficiente e puro, senão que alguns problemas turvam seus olhos, e a obscuridade os impede que aqui a vejam com clareza. Quando nós estamos vivendo para a glória de Deus, quando nós estamos provando do Senhor, vivendo a graça do Senhor, dificilmente nossos olhos serão obscurecidos pelas obras deste mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Santo eterno, poderoso Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela Sua palavra, pela suficiência do Teu Evangelho sobre as nossas vidas, sobre a Sua igreja, sobre a centralidade de Jesus Cristo como nosso Salvador. Ó Deus, nos ajuda a olharmos e contarmos todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós,
sobre o agir que o Senhor tem no meio do teu povo, na história da tua igreja. Ó Deus, que possamos ser o povo que testemunha da graça do Senhor. Ó Deus, protege, Senhor, os nossos corações da lei que mata, da lei que ofusca, da lei que duvida, mas que possamos, ó Deus, viver a graça do Senhor que reaviva, que dá novo sentido para as nossas vidas, que restaura os nossos lares, que restaura as nossas famílias, que restaura a sua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos nós ser o povo que anuncia as boas novas. Ó Deus, que ao mínimo tentar de Satanás adicionar alguma coisa ao poder do Senhor, à salvação do Senhor, que possamos prontamente identificarmos, que possamos, ó Deus, sondar os nossos corações e perceber toda a idolatria, tudo aquilo que tem dividido a glória do Senhor, e que possamos viver com Jesus ao centro das nossas vidas, com Jesus ao centro da sua igreja, com Jesus ao centro da missão que nos é conferida a cada um. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe e ouçamos o nosso coral.